E aí, galera, neste sábado teremos a final do Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético Mineiro com técnico novo, né, com o Milito, né, e o Cruzeiro, né, o Cruzeiro que já venceu a equipe do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, né, desse ano. Eu acredito que vamos ter um jogo aí bem pegado entre essas duas equipes, a estreia de treinador. Então, assim, na minha opinião, o Cruzeiro leva um pouco de vantagem pelo fator de ter o mesmo treinador. Já o Atlético não é um técnico novo que vai ter que fazer um trabalho de reconhecimento de elenco, né? E vai ter que montar essa equipe. Então eu acredito que o Cruzeiro tem uma leve vantagem nesse quesito, mais quesito elenco. O Atlético Mineiro tem um elenco muito bom, Hulk, Paulinho, né? É uma equipe aí que não tem comparação. Mas é clássico, né? Clássico, tudo pode acontecer. E vamos acompanhar as últimas informações aqui de Atlético Mineiro e Cruzeiro. E deixa nos comentários quem vocês acham que vai ficar com o título do Mineirão, se é o Atlético ou se é a equipe do Cruzeiro. E Cruzeiro na Arena MRV. O que pro torcedor do Atlético nesse momento até dá um friozinho na barriga, porque o histórico não é muito positivo, Vic. É isso, Mari. O histórico não é muito positivo, mas Gabriel Milito pode fazer uma diferença aí, né? A estreia do treinador argentino no comando. A gente lembra que ele chegou na segunda-feira, né? Ele chegou na madrugada do domingo para segunda-feira dessa semana, já está treinando o time. A gente não tem acesso aos treinos, né? Os treinamentos da Cidade do Galo são fechados à imprensa, mas eu consegui conversar com algumas pessoas do convívio que disseram que o Gabriel Milito tem sido muito elogiado por lá, que os jogadores gostaram muito, a aceitação muito boa, que são treinos bem intensos, de bastante gritaria, daquele modo bem argentino, bem apaixonado de ser. Então a galera gostou bastante. Ele já vai entrar em campo no domingo, no sábado, aliás, contra o Cruzeiro, com um esquema tático diferente, um esquema tático de 3 zagueiros. E também vai promover mudanças na equipe titular. A gente vai ter aí a entrada do Zaratio, que está voltando de lesão, está recuperado 100% para jogar. E também o Saravia na ala direita, ao lado de Guilherme Arana, que vai para a ala esquerda, né? E aí a gente lembra que Gustavo Scarpa acaba perdendo lugar por conta dessa nova formação do Gabriel Milito. Do lado do Cruzeiro, a gente vai ter a promoção de Zé, Ivaldo e Marlon para o time titular, mas esses dois não tinham saído por questão técnica, era uma questão de suspensão mesmo. Eles foram expulsos no primeiro jogo, então voltam para o time do Nicolás Larcamon. Falei disso, né, durante a programação nessa semana, mas importante lembrar que Nicolás Larcamon e Gabriel Milito são dois treinadores que já se conhecem, porque em 2018, os dois que são compatriotas, né, dois argentinos, estavam em times do campeonato chileno. O Gabriel Milito estava no O'Higgins e o Nicolás Larcamon estava no Huachipato. Então os dois já se enfrentaram, os dois já se conhecem e tem até maneiras parecidas, assim, esse futebol mais ofensivo de jogar. Então acho que vai ser uma final bem interessante esse primeiro jogo, principalmente. A gente lembra que o Cruzeiro tem a vantagem de de decidir em casa no Mineirão na semana que vem, porque fez uma melhor campanha na primeira fase. Não existe decisão nos pênaltis, então o Cruzeiro pode até empatar no resultado agregado para levar esse título, Mari. Vic, muito obrigada. E é isso, tem muitos elementos para essa decisão. Boa sequência aí de trabalho para você, Vic. É interessante, a gente tem na tela os clássicos na Arena, né? E o Cruzeiro venceu no Campeonato Brasileiro e venceu no Campeonato Mineiro agora em 2024, com o Zé Ivaldo, inclusive. Jogou muito na primeira fase. E para mim é o grande jogo da era Larcamon esse daí, até agora. É uma grande atuação do Cruzeiro. O Atlético, isso, né? na primeira fase. De muito respeito, né? De uma estratégia que foi muito bem aplicada em cima do Galo. E é um jogo curioso, porque isso tem tanto elemento, mas num momento tão decisivo, pro lado do Cruzeiro, a importância de voltar a vencer um Campeonato Mineiro, com a moral lá em cima de ter vencido 2 vezes os 2 jogos, 2 clássicos na história da Arena MRV. E do lado do Atlético é uma decisão. Você pode ser campeão, mas ao mesmo tempo é um início de trabalho. Como que equilibra essas duas situações num jogo só, em 2 jogos, né? Olhando pelo lado do Atlético, né, é um cartão de visitas para o Milito, porque a gente não tem como, obviamente, concluir em 2 jogos contra o Cruzeiro, por mais que seja uma final de estadual, uma final de Mineiro. Os 2 jogos não vão determinar se o trabalho vai ser bom ou vai ser ruim. É muito precoce, é muito prematuro para falar. Mas ele pode, pelo menos, passar um caminho. Então, acho que o Milito tem total noção disso. Ele sabe o que significa um Atlético e Cruzeiro. Ele sabe o que pode ser um pontapé inicial muito bom para o trabalho dele. Mal comparando, o São Paulo, quando chegou, ele chega algumas semanas antes de uma final Atlético e América. Né? E assim, não é porque foi campeão com o São Paulo que o trabalho seria bom ou ruim. Mas é um belo começo.
É um começo de repercussão positiva, uma agenda que depois é muito boa, o torcedor vai comemorar um título sobre o rival. Então, para o Milito, me parece que vale muito isso, que a gente vai ver do Atlético do Milito no começo. A gente vai ter uma noção no primeiro jogo, uma outra noção no segundo. E para o Cruzeiro, isso que você falou. Né? O Cruzeiro voltando de novo a um protagonismo no estadual, sentiu falta disso, um clube desse tamanho não pode ficar fora, não pode ficar cambaleante no estadual não também. Não aparecer na final, exatamente. Né? Então, para o Cruzeiro vale mais uma consolidação de um trabalho inicial, de 3 meses iniciais do Lacamon. Para o Atlético vale um cartão de visitas. Um bom começo para o Milito seria muito bom com o título sobre o Cruzeiro. Você citou o Sampaoli, que eu ouvi também, a Vic trouxe um pouquinho desses bastidores do Milito, é que é isso. A energia meio Sampaoli ali, meio a loucura da gritaria, da coisa intensa que os jogadores, eles gostam, né? Porque o Atlético tem um elenco bom, de jogadores bons, que podem entregar mais de futebol. E o Milito vai tentar extrair isso dos atletas, Dom. O Atlético tem um dos melhores elencos do país. É um time que deposita muita esperança, mas ele chega como uma incógnita por conta disso. Porque é um técnico novo, deve mudar, como a Vicky falou, né? A formação tática. Então isso torna bastante imprevisível. Se alguém numa final, né, Dom? Numa Porque final também ainda. não é que você está mudando o estilo num jogo X, que é um jogo que impacta, né? Exatamente, Mari. E até por isso, esse é só um dos elementos que eu colocaria. Se alguém me perguntasse, você só pode acompanhar uma das finais de estadual no Brasil, esse fim de semana. Vai ter Ceará em Fortaleza, Bavi, tem... Sport Náutico, Santos e Palmeiras. O Clássico Mineiro é o que eu mais gostaria de ver. Por conta dessa questão do Milito, você está falando da reestruturação do Cruzeiro, que vai voltar a jogar competição continental, inclusive nessa temporada. Então, é um momento importante. Tem a questão do tabu na Arena MRV. Você está falando de uma possibilidade de um penta do Atlético que não vem há muito tempo, né? Desde 78 e 83. E se o Cruzeiro perde, seria o maior jejum desde esse período do Galo. Então, assim, são elementos históricos, técnicos, envolvendo a rivalidade de provocação. É muita coisa que está envolvida nesse jogo e ele torna completamente imprevisível. Porque você tem um Atlético que é melhor, mas você não sabe como ele vai chegar para essa decisão. Nossa, eu fiquei até com vontade de ver esse jogo. Eu não tava pensando... Você não tava Mas afim, você não né? iria Não, eu não assistir, ia ver, né? eu tava focando em outro. Agora você ia me ver deu no uma X depois, vontade né? Eu te conheço. de ver um pouquinho. Tá bom. Bom, a Vicky também trouxe uma coisa importante, que é o retorno do Zarate, que é um jogador que a torcida adora e que ele é um coringa dentro de campo, mas que para isso a titularidade do Scarpa poderia ser mexida também, poderia ser sacado da equipe. Como que você vê isso, Prats? Me parece que, pelo que imagina o Milito para começar o trabalho, a gente tem uma referência do Milito muito no Argentinos Júniors, né? Era um time geralmente jovem, porque ele formou muita gente que depois apareceu bem, até foi vendida, né? Financeiramente foi interessante para o Argentinos Júniors. E um time que perdia a bola e pressionava muito para retomar. Me parece que pesa também, além do entendimento do Zarate, que faz mais de uma função no meio-campo, o Zarate fisicamente é um jogador privilegiado. De atacar muito, de perder a bola, tentar retomar rapidamente, de comandar às vezes uma marcação mais à frente. E o Scarpa é um jogador que precisa de algumas situações específicas para ficar à vontade. Acho que o Milito vai numa bola de segurança do que ele imagina de time ideal. Por isso que joga o Zarate, não o Scarpa, talvez no primeiro jogo contra o Cruzeiro. E ver como esse Scarpa também, né, que foi a grande contratação do Atlético para a temporada, como ele será encaixado ou se será encaixado nesse esquema do Milito. Campeonato Carioca foi, Mineiro foi, a gente vai pro Gaúcho, tá? O Gustavo... Galera, isso aí, na minha opinião, né, o Atlético vai ter que correr atrás, né, já que a equipe do Cruzeiro tem a vantagem do empate, né, jogo ida e volta, mas não temos chance de pênalti, resultados iguais, vantagem para o Cruzeiro que fez a melhor campanha no Campeonato Carioca, então a situação não é boa para a equipe do Atlético Mineiro, né? Não fez a melhor campanha, então vai ter que vencer no tempo normal, porque sabe que o empate é da equipe do Cruzeiro e vamos ver como que o Milito vai conseguir armar esse time do Cruzeiro. É só o início, né? Vamos ver se o torcedor também vai ter paciência, porque caso aconteça de não levantar a taça, o torcedor vai ter que ter paciência, porque é só o início de trabalho, não tem como ele fazer milagre, assim, mal chegar e já fazer milagre, não tem como. Então, o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência, mas eu acredito muito que o Atlético Mineiro é o favorito no confronto. Se tratando de... É clássico? Sim, mas o Atlético tem muito mais elenco, muito mais time, né? Temos jogadores aí que podem mudar o jogo a qualquer momento, e o Cruzeiro tá com uma equipe aí que não... Assim, caiu um pouquinho na reta final do Campeonato Mineiro, mas é uma equipe boa que pode bater de frente, sim, com a equipe do Atlético Mineiro. Então acredito que vamos ter um bom jogo. De todos os jogos do estadual desse final de semana, acredito que o melhor jogo vai ser entre a equipe do Cruzeiro e do Atlético Mineiro.
né? Vai ser um bom jogo. O primeiro jogo Arena MRV, o segundo jogo vai ser no estádio do Mineirão, onde vai ser definido quem é que vai levantar a taça do Campeonato Mineiro de 2024. Meu palpite, assim, eu acho que o Atlético Mineiro vence, né? Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal.